Olá, eu sou Larissa Santos e este é o curso de Introdução à Estrutura do Judiciário usando Ciência de Dados desenvolvido pelo NIAJUS. Nessa aula, eu vou te apresentar um exemplo prático de importação e uso do módulo math. Em Python, o comando import dá ao programa que estamos executando o acesso aos objetos que foram criados dentro desse módulo que a gente está querendo importar. Em Python, uma biblioteca é também formalmente chamada de módulo. Então, toda vez que eu disser a palavra módulo, lembre-se que eu estou me referindo às bibliotecas, ok? E aí, tendo acesso a esse módulo, nós podemos enviar comandos para serem executados pelos objetos que estão contidos nesses módulos. Ou então acessar outros objetos que estão contidos dentro dos objetos que estão dentro da biblioteca. Para acessar esses objetos, de forma geral, a gente vai usar a notação de ponto, que é o uso de um sinal de ponto final para separar os objetos e comandos. E usamos a abertura e fechamento de parênteses após o nome do comando para indicar que aquele nome representa um comando e não um objeto. Se você não entendeu, não se preocupe que já vou mostrar para você. Mas antes de eu te apresentar os códigos, uma informação importante que facilita a leitura e escrita de um programa é que se uma linha em Python começar com um sinal de hash, cerquilha ou jogo da velha, que é esse símbolo aqui, isso indica ao interpretador que ele não vai ler o que está escrito nessa linha. O uso dessa cerquilha em Python indica que a linha é um comentário e que esse texto é para ser lido por humanos e não por computadores. É interessante usar esses comentários, pois quando a gente trabalha com códigos mais complexos, às vezes a gente esquece o que alguns pedaços do programa fazem, ou até por outros motivos. E aí é bom ter algo ali no meio do código para te lembrar algo importante sobre o programa de computador que você está desenvolvendo, porque às vezes quando não existe esse comentário, se você esqueceu por que escreveu aquilo, você vai ter que passar um tempinho para ler o código e descobrir qual é a função dele. Para você iniciante, os comentários também podem ser bastante úteis, tá bom? Por exemplo, veja essas 4 linhas de código aqui. Essas 2 linhas em verde aqui são linhas de comentários. A segunda linha, ela obtém acesso ao módulo math, import math, que a partir de agora, depois dessa importação, vai passar a ser um objeto acessado pelo nome math. Já a quarta linha envia ao objeto math o comando de nome sqrt que estava armazenado dentro da biblioteca math. Repara no ponto separando math e sqrt. A gente sabe que sqrt é um comando porque existe uma abertura e fechamento de parênteses após o nome do comando, que é sqrt. Os parênteses são usados porque é dentro deles que nós vamos passar os argumentos para o comando. Nesse caso, o argumento é o valor para o qual a gente quer calcular a raiz quadrada, já que sqrt vem do inglês square root, que significa raiz quadrada. Acho que você já percebeu que tudo em programação é em inglês, né? Bom, eu recomendo que você pause esse vídeo e escreva aí no seu notebook esses comandos também, ou então depois da aula, mas escreva eles, porque em programação é muito importante que você escreva os códigos. É uma boa forma de fixar aquela coisa, de léxico e sintaxe e semântica que a gente já falou em aulas anteriores. Então a gente tem aqui o nosso código que a gente vai importar uma biblioteca e logo em seguida a gente vai usar um comando, desse módulo para calcular a raiz quadrada de 25. Eu já executei essa célula, mas se você executar ela, você vai ver que o objeto math vai devolver o valor da raiz quadrada de 25, que é 5. E você pode colocar aqui dentro desses parênteses o valor que você quiser calcular a raiz quadrada. Seguindo em Python, nós vamos usar de forma mais precisa os termos função e método para referenciar comandos que são executados por objetos. Entretanto, nesse primeiro curso, visando simplificar o entendimento e uniformizar os conceitos computacionais para vocês alunos e evitar também a compreensão da complexa sintaxe e semântica do Python, nós vamos apenas usar os termos comando e objeto, onde o comando instrui um objeto a executar alguma computação, tá bom? Vamos ver mais um exemplo do uso de objetos em Python com o módulo math. Eu tenho aqui esse segundo exemplo. A linha 2, ela vai importar o módulo math, isso é, obtém acesso ao objeto, aos objetos que representam o módulo, e a linha 4 obtém o valor do objeto pi, que está embutido dentro do objeto. A linha 6, que é essa última aqui, ela vai enviar como argumento do comando sqrt enviado ao módulo math o valor do objeto pi, que vai estar armazenado dentro do objeto math. Repare de novo também no uso da notação de ponto para separar
os objetos e comandos, né? Note também o uso de parênteses para indicar que o nome é um comando, bem como para agrupar, né, os argumentos enviados para a execução do objeto. Então, eu vou importar a biblioteca, eu vou pegar aqui o valor π, que está embutido dentro desse módulo, e eu vou pegar outro comando, que é o sqrt, para calcular a raiz quadrada desse valor π. Se você executar, você vai ter esse valor aqui de 1,77 aproximadamente, que é exatamente a raiz quadrada do número π. No nosso notebook, a gente vai utilizar a biblioteca padrão do Python, que é composta por vários módulos, alguns módulos próprios do Google e também outros módulos para uso de ciência de dados e estatística também. Em cursos posteriores, a gente vai usar módulos de aprendizagem de máquina e inteligência artificial. O Python atualmente é uma das linguagens mais tranquilas de se aprender e é largamente utilizada por cientistas de dados, engenheiros de machine learning e coisas relacionadas ao mundo de dados, possuindo inúmeras bibliotecas ou módulos disponíveis para uso. Nessa aula é só. Vejo você na próxima aula. Tchau, tchau!